Olá, estamos de volta para mais uma aula sobre os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 18, versículos do 12 ao 14, e essa passagem também aparece em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 9, de 1 a 7, a ovelha perdida. É uma parábola de Jesus, essa passagem, e nós vamos então nos preparando para viajarmos nessa história. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a oportunidade do estudo, agradecendo a Jesus pelo seu amor, pelo seu carinho, por ter vindo até nós, trazido esses ensinamentos que nos orientam, nos dão o norte para construirmos o reino de Deus em nós. Que assim seja. Vamos então tomar conhecimento das palavras de Mateus sobre a passagem. Que vos parece se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desviar, não deixará as 99 sobre os montes, indo procurar a que está se desviando? E se vier a encontrá-la, amém vos digo que se alegra por ela mais do que pelas 99 que não estão desviadas. Assim, não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que se perca nenhum desses pequeninos. O que essa passagem tem de interessante é que ela se encontra de uma forma muito diferente em Lucas. E alguns estudiosos até questionam que se trata da mesma passagem. Então vamos às comparações entre os relatos de Mateus e Lucas. Em Mateus, a parábola é contada para os discípulos e faz parte do discurso eclesiástico de Mateus e diz respeito aos discípulos falhos. Em Lucas, a parábola é apresentada como a resposta de Jesus aos fariseus e aos escribas murmuradores, na recepção e no encontro que ele teve com os pecadores. Em Mateus, a ovelha se desgarra, em Lucas, a ovelha se perde. Em Mateus, as 99 são deixadas na montanha. Em Lucas, as 99 são deixadas no deserto. Em Mateus, traz a seguinte expressão: e se porventura a acha? Em Lucas aparece: o homem procura até encontrar. Em Mateus, a parábola é mais curta. Em Lucas, a parábola é mais extensa. O homem coloca a ovelha sobre os ombros e se alegra. Ao chegar em casa, ele chama os amigos e festeja com eles. Então, essa parte que aparece em Lucas não aparece, como vocês viram na minha leitura, não aparece em Mateus. E que é uma parte bastante interessante, tanto que eu vou mesclar as duas passagens, eu vou trazer partes de Mateus e partes de Lucas. Em Mateus, a conclusão fica dentro do plano da parábola, em forma que ele se alegra mais com a ovelha encontrada do que com as outras 99. Em Lucas, a conclusão passa para o plano teológico e explica que haverá mais júbilo no céu com um pecador arrependido do que com 99 que não necessitam se arrepender. Em Mateus, o texto então passa para o plano teológico e conclui que é contrário à vontade de Deus que qualquer um desses pequeninos se percam. E Lucas não aparece esse paralelo. Vamos então compreender o contexto, como nós já temos visto, para que possamos compreender bem os ensinamentos de Jesus
nós temos que analisar em qual momento foi dito isso na vida dentro das passagens da vida de Jesus, para quem que ele estava falando, o que que dizia a respeito, porque senão nós não conseguimos compreender. Então, essa parábola, ela pertence a um grupo. Isso também é uma coisa bastante interessante, porque conforme ela é abordada junto com essas outras duas parábolas, que é do grupo que ela pertence, que é a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, ou parábola do filho pródigo. Então, se ela for analisada em conjunto com essas outras duas parábolas, a sua compreensão, sua interpretação se torna bem mais rica. Acontece que, como nós estamos seguindo Mateus, capítulo a capítulo, versículo a versículo, então nós não iremos estar analisando em conjunto, mas eu vou trazer alguns aspectos sobre isso. Por meio dessa trina narrativa, então são as três parábolas, Jesus estabeleceu o fato de que ele entrou no mundo para buscar e salvar o perdido. Essa tríade apresenta um estudo fascinante sobre valores. Qual é o ponto de destaque dessas três parábolas? A preocupação por algo perdido e a alegria ao recuperá-lo. A temática é apresentada em um crescente. Perder uma ovelha é algo sério, porém mais sério é perder dinheiro e pior do que tudo, perder um filho, nos fala Locaer. E eles trazem, os estudiosos trazem até uma questão da proporção em números matemáticos a respeito disso, porque ele perdeu uma ovelha no meio de 100, o que dá uma proporção de 1%. A dracma era uma no meio de 10, então a proporção é 10%. E o filho é um de dois filhos, então a proporção é 50%. Então, não só é sério em termos de fatos e até culturalmente, mas também em termos de proporção numérica. O pastoreio era uma atividade desprezada na época de Jesus. A pergunta de Jesus: que homem dentre vós que tivesse uma centena de ovelhas teria feito com que os fariseus e os escribas, que eram pessoas extremamente preocupados com a pureza, se imaginassem envolvidos em algum tipo de comportamento que eles consideravam imundo? Então, Jesus está perguntando como se eles fossem também pastores. Isso aparece na passagem abordada por Lucas. Contudo, a imagem do pastor é utilizada para descrever o terno cuidado que Jesus dispensa ao seu povo e aos líderes do povo no Antigo Testamento e no judaísmo. Então, olha que interessante, né? Ao mesmo tempo que Jesus coloca fariseus e escribas nessa condição de pastor, Jesus também coloca Deus nessa condição de pastor, demonstrando o cuidado, o carinho, a preocupação que Deus tem com cada uma de suas ovelhas, isto é, com cada um de nós. Então, como eu disse, a contextualização aparece em Lucas, falando sobre a questão dos publicanos e pecadores, que eu acho bastante interessante. E daí eu trouxe para a gente entender apenas alguns versículos. Então,
Lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 1, estavam se aproximando dele, de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este, Jesus, acolhe pecadores e come com eles. Contou-lhes uma parábola, dizendo, que é a parábola da ovelha perdida. Então, em Lucas, o que é importante é que os fariseus e os escribas estavam junto com Jesus. Jesus estava fazendo uma refeição, um momento de refeição. Jesus estava sentado à mesa com publicanos e pecadores. E os fariseus e os escribas, claro, não perderam a chance de criticar o comportamento de Jesus, porque tem uma questão cultural aí. E eles aproveitaram essa questão cultural para criticar o comportamento de Jesus. E Jesus então responde a essa crítica com a parábola da ovelha perdida. Então, a questão principal, como é apontado aqui, é o acolhe pecadores e come com eles. Então, qual é o contexto judaico sobre essa questão? E Snodgrass vai nos falar. A parábola é apresentada como uma resposta de Jesus aos fariseus e aos escribas murmuradores na recepção e no encontro que ele teve com os pecadores. E Jeremias nos traz: no Oriente, até hoje, convidar um homem para uma refeição é uma honra. É uma oferta de paz, confiança, fraternidade e perdão. Em suma, compartilhar de uma mesa significa compartilhar da vida. Tanto que entre os judeus tem todo um ritual de acolhimento, de recepção do convidado. Então, eu não sei se vocês se recordam, a gente já abordou isso em outros estudos, falando que quando um convidado chega, é oferecida uma bacia d'água para ele molhar os pés, ele é ungido com óleo. Então e recebe 3 beijos no rosto, mesmo sendo homens, lá eles têm esse comportamento, essa prática. E a refeição é vista como um momento muito especial, é um momento de comunhão, é, como diz Jeremias, um compartilhamento e tem o, a, o caráter de compartilhar a vida. No Oriente, hoje em dia como no passado, um nobre pode alimentar qualquer número de pessoas necessitadas de nível inferior como sinal de generosidade, mas não come com elas. Então, vejam por que fariseus e escribas condenaram a atitude de Jesus. Não teria problema se Jesus tivesse alimentado os pecadores e os publicanos. Mas o ponto da crítica é que Jesus sentou à mesa com eles. Todavia, quando os convivas são recebidos, a pessoa que recebe esses convivas come com eles, convivas porque são da mesma classe social. A refeição é um sinal especial de aceitação. Jesus é mostrado no texto empenhado em relacionamentos sociais como esse, com publicanos e pecadores. Não é de se admirar que os fariseus ficassem desconcertados. Em qualquer banquete oriental, pensa-se que o hóspede está trazendo honra à casa em que é recebido. Nos fala Bailey. Então,
O hóspede traz honra àquele hóspede que é do mesmo nível social daquele que recebe. Se for de nível inferior, não. Então, não vamos nos esquecer que a cultura da época de Jesus tinha vários comportamentos de extremo preconceito, de discriminação. Então, tinham muitos aspectos bem complicados e que excluía a muitos. Então, qual era o assunto nos traz Bailey? O fato de Jesus ter recebido pecadores para a comunhão à mesa, como conviva ou como hospedeiro, esse assunto é de extrema importância para Jesus e para os seus oponentes. Então, por que para Jesus? Jesus está mostrando a necessidade da confraternização, de parar com esses preconceitos descabidos, de estar acolhendo os outros, principalmente pecadores e principalmente os excluídos, né? Enquanto que para os fariseus e os escribas isso é a morte, né? Isso é o ponto de extrema discordância e traz eles ficam com uma impressão, traz motivo para crítica e tudo mais. Agora, uma curiosidade: por que que Jesus usa o símbolo da ovelha? A ovelha foi um dos primeiros animais a serem domesticados pelos homens, há cerca de 13.000 anos atrás, na região hoje ocupada pelo Iraque. Elas são capazes de demonstrar emoções e de reconhecer até 50 componentes do grupo. Mas há aquelas que gostam de se apartar do rebanho, exigindo do pastor enormes cuidados e sacrifícios para juntá-las. Quem nos fala isso é Papa. E dos estudiosos fala que a ovelha ela não se desgarra para ser má para o pastor. Ela se desgarra porque ela tem curiosidade, porque ela começa a perceber o em volta e ela quer conhecer, ela quer explorar aquele caminho. Aí ela começa a andar e quando ela se dá por si, ela acaba estando bastante longe do rebanho e então ela não tem forças mais para voltar. Ela está cansada e acaba deitando no lugar onde ela se encontra. E daí ela dá bastante trabalho para ser encontrada, porque ela está ali parada e sem reação nenhuma. É isso que acontece quando ela se desgarra. E aí eu comecei a pensar, a comparar conosco, porque o evangelho é o recado a nós, então nós devemos pensar naquilo que nos diz respeito. E por que que nós nos desgarramos? E o que que para nós significaria desgarrar? Desgarrar seria nos afastar da lei de Deus. Por que que nós nos afastamos? E aí fazendo um paralelo. A ovelha se desgarra por curiosidade, porque começa a se encantar com o entorno. Então, essa metáfora aplicada a nós. Nós nos iludimos com as questões materiais, nós esquecemos da lei de Deus que está impressa em nosso interior, nós começamos a observar as outras coisas do mundo e acabamos nos afastando da lei de Deus. Agora vamos começar a analisar a parábola propriamente dita. Então, Bailey nos fala sobre esse termo, sobre os montes.
Sabemos que a ovelha perdida voltou para casa. Não sabemos o que aconteceu com as 99 que foram deixadas sobre os montes. Então, nós vimos que em Mateus é sobre os montes, em Lucas no deserto, mas o que ele fala é que a parábola ela não tem a história completa, não está dizendo é, do final, né? Em Lucas até aparece a questão do pastor que retorna para o seu povoado e é recebido com alegria. Em Mateus, nem isso. Mas o fato é que nenhum dos dois aborda a questão das 99. O que aconteceu com elas? Como elas, será que elas ficaram lá? Será que eles estavam em mais pastores? Será que o pastor voltou e foi buscar as outras 99? Então, não, os evangelistas, os discípulos, não deixam claro. Outra coisa importante dessa passagem que nos traz Jeremias é que não é o valor da ovelha que leva o pastor à sua procura, mas o fato de que ela lhe pertence e que sem sua ajuda não consegue voltar ao rebanho. Então, como eu disse, a ovelha, quando ela fica cansada, quando ela se desgarra, ela acaba andando bastante e se cansa e fica deitada no lugar, não consegue retornar. E o fato do pastor ir procurar, Jeremias nos fala que é porque ela lhe pertence e porque ela não consegue retornar sozinha. Acredita-se que Mateus tenha aplicado a parábola para ilustrar a aceitação dos pecadores por parte de Deus em um contexto eclesiástico, a fim de instruir os líderes da igreja acerca do cuidado que Deus dispensa aos crentes fracos ou insignificantes, um cuidado que também deveria ser reproduzido na conduta daqueles líderes. Então, Mateus endereça essa parábola pensando nos líderes das comunidades, nos líderes dentro das igrejas, porque não esqueçamos que Mateus é um judeu que escreve para judeus e que eles tinham as sinagogas, os judeus. Então, ele está pensando naquelas pessoas, líderes das sinagogas, colocando que Deus dispensa um cuidado especial para aqueles fracos, para os insignificantes, para os pequenos, para os desprezados, e que então esses líderes deveriam prestar essa mesma atenção, esse mesmo cuidado para aqueles que pertencem à sua comunidade e são pequenos, insignificantes, pobres, em suma. Isno de Gresnutz traz que Lucas passa da iniciativa divina na parábola para a alegria acerca da resposta humana de um pecador que se arrepende. Mas o arrependimento não consta da parábola. Então, o que é interessante é isso, né? Lucas traz essa questão o pastor tem uma alegria pela ovelha, né? Que ela se arrepende, mas ele não aborda mais especificamente essa questão do arrependimento, é só passageiro isso. Mateus é direto e permanece em linha com a parábola. Se um pastor não estiver disposto a perder uma ovelha, mas for atrás dela e se alegrar ao encontrá-la, por analogia, o mesmo se aplica a Deus, que, tal qual o pastor, não deseja que ninguém se perca. Mateus bem pôde ter acrescentado essa explicação, e ela é perfeitamente legítima, já que a parábola continua sendo dirigida à comunidade como um todo, não somente aos líderes. Então, o que está
sendo dito aqui é que Mateus se dirige aos líderes, sim, mas não apenas aos líderes das igrejas, mas a todos. E que essa parábola deve ser aplicada a todo mundo, que todos devem se alegrar pela volta daquele que se perdeu. E Lucas dá uma ênfase coletiva com o júbilo funcionando quase como um convite para que o ouvinte também tome parte. Ele enfatiza que a alegria é de Deus e que ela é uma forma específica de resposta ao arrependimento de um pecador. Nos fala Snodgrass. Então, em Lucas, ele aborda, ele é como se ele grifasse a questão da alegria pela volta do pecador. Então, ele está fazendo uma comparação aqui que deveria ser de todos nós. Essa alegria, esse júbilo quando uma pessoa se arrepende e procura agir diferente e procura fazer melhor do que ela estava fazendo. Procura seguir a lei de Deus, que esse é o objetivo da nossa vinda, do nosso aprendizado. Por que que em Lucas o pastor põe a ovelha nos ombros? Jeremias nos fala: uma ovelha que tresmalha costuma ficar deitada e sem forças. Não sobra ao pastor senão carregá-la. Já conversamos a respeito disso. Papa nos diz: o que está perdido, cansado, ofegante, desnutrido, nem sempre tem condições de caminhar. Aquele que auxilia, muitas vezes tem que abraçar o problema do outro, colocá-los em seus próprios ombros para sentir de perto aquela dor, mas de forma serena, não como um fardo. E aqui, Papa, então, já chega muito próximo a nós, colocando que não é só Deus que tem esse papel do resgate, cada um de nós. Na medida em que nós vemos algum ser que se desvia do caminho de Deus, que se desvia da lei, e que nós temos a capacidade do auxílio, cada um de nós deve assumir esse papel de pastor, auxiliando, pegando, é como se pegasse a pessoa e colocasse aos nossos ombros, não como um fardo, ele deixa bem claro. Mas de repente, a gente perceber, a gente se colocar no lugar do outro, reagirmos com compreensão, com amor, com ternura, com fraternidade e ajudar em tudo que pudermos, tudo que estiver ao nosso alcance. Papa também nos diz que Jesus é o grande pastor e a humanidade seu rebanho, informando que ninguém se perderá. Enquanto houver uma ovelha perdida, ele a buscará. Essa mensagem é bastante consoladora, porque nós sabemos que no início da nossa jornada reencarnatória, como ainda estamos em aprendizado, ainda nosso conhecimento é bastante pequeno, e que nós aprendemos através de tentativas, de ensaios, de acertos e erros. Então, ver Jesus como esse pastor que, ao invés de receber, ao invés de criticar a ovelha, ao invés de falar para a ovelha, você se perdeu, azar o seu, agora fica aí. Porque essa é a nossa atitude. Eu te falei, você não ouviu? Agora você vai sofrer as consequências, porque você não me escutou. Então, nós sempre temos palavras de crítica.
E é isso que Jesus nos chama atenção. Nós não devemos criticar, porque ao mesmo tempo que o outro erra, nós também erramos, nós também nos desviamos da lei, nós também nos equivocamos. Então é importante perceber isso, essa essa misericórdia de Jesus para com os nossos desacertos, equívocos. Jesus não nos condena. Ele tem paciência porque ele sabe que faz parte do nosso processo evolutivo os acertos e os equívocos. Então ele nos pega nos ombros e volta para casa. E as 99? Vamos falar então sobre deixar as 99. A preocupação com uma ovelha não implica o descaso por todas as demais, e certamente algum tipo de provisão seria feito pelas outras 99. Por exemplo, deixá-las dentro de um pasto cercado ou sob os cuidados de um outro pastor. Essa parábola não coloca importância em nenhum desses detalhes. Está concentrada na certeza da busca e na festa que o pastor faz ao recuperar a sua ovelha desgarrada. Então, o que ele, Snodgrass está falando? Que certamente o pastor deve ter tomado alguma provisão, feito alguma coisa em relação às 99. Só que essa não é a temática da parábola. Então não teria necessidade de trazer esse assunto, porque o enfoque é o comportamento do pastor em função da ovelha ter se desgarrado, a alegria do seu encontro. E qual a conclusão que nós podemos chegar dessa passagem? Essa conclusão não é minha, tá? Eu trouxe dos estudiosos, vou estar falando de quem é. A função primária dessa parábola para Jesus era a defesa do seu livre convívio e da partilha livre que ele fazia de refeições com pessoas sabidamente pecadoras. Então, Jesus sempre colocou como uma coisa muito especial para ele o momento da refeição. Tanto que, em uma das passagens, os evangelistas falam que depois que Jesus desencarna e ele volta, ele é reconhecido pelos apóstolos quando ele parte o pão. Então, esse momento da refeição para Jesus era um momento ímpar, um momento muito importante. Ao conviver com esse tipo de gente, Jesus demonstrava tanto a presença do reino quanto a disponibilidade do perdão de Deus a todos. Jesus demonstrou às pessoas descontentes com as suas ações que a atitude delas não se coadunava com o caráter e os desejos de Deus, e, na verdade, também lhes convidava para se juntar à celebração do reino do perdão que estava sendo liberado. Então, Jesus mostra para aquelas pessoas que estavam condenando as suas atitudes, ele faz um paralelo com o comportamento de Deus em relação a nós. Esse comportamento de perdão, de aceitação, de compreensão do nosso estágio evolutivo, dos nossos equívocos e a certeza de que é possível refazer o caminho, é possível retornar e nos melhorar. O que é revelado a respeito do caráter de Deus é o valor que ele coloca aos pequeninos e mais necessitados e ao cuidado que dedica a esse tipo de pessoa. Deus não é passivo. Não fique esperando que as pessoas se aproximem dele depois de terem a sua vida toda arrumada. Ele é o Deus que busca,
que toma a iniciativa de trazer as pessoas de volta, independentemente do estado de perdição em que se encontrem. Quem está falando é Snodgrass. Então, olha que interessante essa conclusão que Snodgrass nos traz, que Deus não fica esperando que aquele desgarrado volte. Deus vai em busca. E como que Deus vai em busca? Pessoalmente, Deus encarna, né? Não seria possível, claro, né? Porque ele não tem nada de matéria. Inclusive, ele é uma definição à parte, como Kardec nos traz, né? Existe a matéria, o espírito e Deus. Mas Deus, como nós já vimos em outras passagens, age através de nós. Então Deus vai em busca, utilizando de outros seres humanos que beneficiam aquela pessoa, que buscam compreendê-lo, que buscam aceitá-lo, que o abraça, o conforta. Então, Deus sempre procura enviar o socorro para que possamos aprender, refazer nossos caminhos através das expiações e recomeçar sempre. Sempre existe a chance do recomeço. Isso é extremamente consolador. Snodgrass então continua. O Deus revelado por Jesus é um Deus que se importa e que valoriza mesmo as pessoas sem valor e que vai à busca delas. A procura e a alegria são as pilastras gêmeas dessa parábola. E a busca que Deus faz não está condicionada a nada. A alegria reflete tanto a atitude de Deus diante da recuperação daquilo que estava perdido, quanto a celebração do reino com as suas boas novas de que a redenção prometida por Deus já teve início. A alegria é coletiva e os ouvintes de Jesus também devem tomar parte nessa celebração. Então, Jesus nos traz a ideia do Deus que se importa e valoriza, independente do estágio evolutivo em que estejamos, independente daquilo que tenhamos feito, mesmo que tenhamos nos equivocado muito, Deus se importa conosco. E é essa imagem que nós devemos gravar, que nos traz consolo, saber que Deus vai se importar conosco sempre, sempre, independente daquilo que tenhamos feito, independente da gravidade do nosso equívoco. Deus nos ama sempre, Deus se importa sempre e Deus irá nos dar uma nova chance sempre, porque Ele nos resgatou e alegrou-se com o nosso retorno, trazendo cada um de nós de volta para o convívio social e que possamos ter isso sempre em nossa mente e principalmente em nosso coração. Que Deus nunca nos abandona, que Deus sempre irá nos resgatar, não importa o tamanho do nosso equívoco, e que nós sempre estaremos retornando para que cumpramos a lei de Deus. Que possamos, meus amigos, analisar profundamente essa lição linda, consoladora, magnífica, palavras de Jesus, que nos balsamiza o coração e que
Jesus esteja ao lado de cada um de nós, nos auxiliando e que possamos não nos desgarrar. Muita paz.